Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a 37.200 dólares. Bitcoin que cai até os 35, mas tem forte recuperação na última hora. A gente pode estar diante do candle de reversão que a gente precisa para demonstrar força. E meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser discutir as possibilidades de relembrando o nosso triângulo e mostrando porque muitas vezes, mesmo você acertando o lado do movimento, você acaba sendo estopado, você acaba perdendo na sua operação. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de avisar para vocês que o carrinho do projeto do Zero a Trader está aberto essa semana com 25% off, tá? Qualquer dúvida, vai aqui no primeiro link da descrição que você vai entender como funciona cada uma das nossas 3 etapas e vai ter detalhes do curso, temário, e se sobrar alguma dúvida, você pode mandar aqui no WhatsApp que eu vou te responder. Tranquilo? Continuando aqui, então, vamos falar um pouco primeiro da análise técnica, relembrar rapidamente o nosso triângulo e falar da possibilidade de, enfim, a gente estar fazendo um candle forte aqui de compra, né? Afinal, a gente não passou metade do tempo aqui e o candle já ultrapassou a média. Vamos falar um pouquinho sobre esse candle forte aqui numa hora que a gente deixou, olha só. Um candle bem bonito aqui, que pode começar uma reversão na tendência de baixa do Bitcoin. Além disso, quero discutir com vocês a análise de sentimento, relembrar o que estava acontecendo aqui ontem, né, e por que a gente vendeu aqui, e falar um pouco mais sobre onde você tem que pensar em fazer as suas compras, tá? É basicamente quando o contrário do que estava acontecendo ontem acontece. Além disso, quero focar um pouquinho aqui em como você deve fazer para se proteger das instituições, né? Porque a gente sabe que essas instituições elas levam o mercado em pontos onde tipicamente vão estar os stops e onde tipicamente as pessoas vão desesperar e vender errado ou comprar errado, né? Então eu quero discutir com vocês como vocês devem se proteger disso, já que no mercado manipulado talvez seja um dos pontos mais importantes, né? Você saber onde colocar o seu stop. Então vamos lá. Primeiramente quero começar no 4 horas, então, relembrando para vocês aqui o nosso triângulo, tá? E não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Mas vamos lá. Nós ainda estamos no nosso triângulo, né? Conseguimos segurar nesse suporte aqui nos 35.500 e temos alguns suportes importantes aqui abaixo do preço, né? Quando a gente não rompeu os 34, eu não vejo grandes problemas aqui. Porém, se romper, a gente pode ver o preço abaixo dos 30 mil dólares. Então, tomem cuidado. Em relação às resistências, são muito claras, né? É a região aqui dos 38.500 que as instituições não queriam que o preço passasse ontem e, novidade, elas conseguiram não fazer ele ultrapassar e a gente teve uma quedinha significativa desde o topo ali, uma queda que chegou aí a 6% para estopar e liquidar todo mundo que comprou errado. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas nesse momento aqui, a gente ainda precisa ver o preço acima dos 38.500 e dos 40 mil dólares, tá? A gente começou a ter um candle bem forte aqui, e esse candle pode dar gás para a gente tentar fazer esse rompimento. Então, as próximas horas são extremamente decisivas para mim. Se a gente fecha um candle no 4 horas, acima dessa região dos 38.500, seria muito bom, tá? Até porque provavelmente a gente fecharia com volume. A gente já vê um volumaço aqui nesse candle de 1 hora. Então, a situação do Bitcoin, na minha opinião, ela tecnicamente ainda é uma situação de indecisão por estarmos no 4 horas, dentro de um triângulo, depois de uma tendência de baixa, mas esse último candle aí melhorou um pouco a situação para os bulls. Mas decisões um pouco mais conservadoras e um pouco mais certas vão ser só depois que a gente romper para um desses lados do triângulo. E não deve demorar, tá? Enfim, a gente deve ter esse rompimento e vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir ter uma clara direção para operar todo o mercado, não só o Bitcoin. Tranquilo? Olhando aqui um pouquinho da nossa análise de sentimento, a gente consegue ver alguns pontos importantes, tá? Primeiro vamos falar da situação atual. A gente teve esse movimento para o alto aqui e basicamente o nosso long short weight deu uma quedinha, tá? Isso é bom, mas nada demais. A gente está com 1,5 aqui, né? Ontem a gente estava com 1,7 e tal. Então eu ainda encaro o long short rate ou o CVD como indicadores um pouco mais neutros aqui, tá bom? Eles não estão mostrando para a gente claramente para onde o preço vai romper. O que a gente está passando nesse momento simplesmente é as instituições manipulando o mercado e liquidando ele para os dois lados, né? Então a gente vê muitas pessoas que estavam shortando sendo liquidadas
e depois muitas pessoas que estavam em long sendo liquidadas. É assim que funciona o mercado, principalmente quando a gente está numa consolidação, tá? Mas isso acontece toda hora, em tendência, em consolidação, mas em consolidação fica muito óbvio, né, caras? E é justamente por isso que ontem a gente vendeu os bitcoins aqui pensando em fazer uma compra no suporte, não uma compra onde as instituições estão tentando vender, né? E eu vou falar um pouco sobre isso para a gente discutir onde a gente deve colocar os nossos stops, tá? Mas como a análise de sentimento é um tema um pouquinho mais complicado, eu quero focar com vocês primeiro na análise técnica. Então vamos lá. Análise técnica, eu acho que a gente olhando uma hora aqui, fica claro que para a gente pensar em onde a gente deve colocar os nossos stops, a gente tem que pensar na tendência, né? Então, o Bitcoin aqui, olha, nas nossas médias do 1 hora, 15 minutos e 5 minutos, estava numa tendência de alta, né? Por quê? Porque ele está acima dessas médias. Você não entendeu? Tem dois vídeos muito bons sobre médias móveis na playlist em indicadores. Então, quando a gente está acima da média, a tendência é de alta. Mas isso quer dizer que a gente tem que comprar igual doido? É claro que não, né? Você nunca quer comprar um preço que está esticado, distante das médias. Então, o ideal é sempre que você espere uma correção. E por quê? Porque essas correções, elas podem até não acontecer, mas é justamente nelas que estão a sua oportunidade. Então você tem que traçar os Fibonacci. Você vem aqui, traça aqui, pô, não bateu em 0,382, não tenho grande oportunidade de compra, principalmente pensando no tempo gráfico de 1 hora. Então você tem que ir lá, ir no seu topo e esperar o preço ir nas regiões, no mínimo 0,382, mas principalmente 0,5, 0,618, né? Por quê? Porque é aqui que as instituições vão mandar ao mercado sem qualquer prejuízo para a tendência e vão estopar todo mundo que acabou comprando aqui, sendo um pouco afobado e comprando antes da hora com um preço esticado, tá? Desculpe. Então, para você não cair nessa armadilha aí da análise técnica, você tem que basicamente utilizar o Fibonacci ou médias móveis, tá? Você nunca deve comprar o preço esticado. E você me fala, pô, Pablo, mas muitas vezes o Bitcoin ele só sobe ou ele só cai, ele não dá oportunidade de retração para a gente entrar ou para a gente operar. Caras, vocês precisam entender que não importa. Não importa o preço, importa a oportunidade. E você nunca vai ter uma boa oportunidade, quer dizer, raramente você vai ter uma boa oportunidade de compra quando o preço está esticado, tá? Enquanto você continuar perseguindo o mercado, você vai perder. Você tem que deixar a oportunidade chegar até você. E se não chegar no Bitcoin, você não é obrigado a operar o Bitcoin. Você tem mais de 100 moedas para operar todos os dias. E na Belotrade, né, no estágio, você vai ver que todo dia, praticamente todo dia, a gente encontra operação, né? Claro que a gente analisa 100 moedas, vários traders anos, mas todo dia a gente encontra operação. Muito raro não encontrar, tá bom? Então, lembre-se, não persiga a oportunidade, não persiga o preço, deixe a oportunidade vir até você, deixe o preço ir nos pontos de retração, e aí sim você vai ter uma boa relação de retorno, entendendo, é claro, a questão de tendência. Opere sempre a favor da tendência. Tranquilo? Continuando falando do mais importante, né? Afinal, essa questão de retração, eu acho que todo mundo aí sabe da análise técnica, e é uma questão que a gente precisa dar enfoque, porque é uma questão que não é preto no branco, ela é um pouco subjetiva. Então você poderia, por exemplo, comprar aqui, pensando numa retração menor, e ser estopado. Então tome cuidado também com qual tempo gráfico você está fazendo a sua operação, tá bom? E como você consegue entender qual tempo gráfico é o mais indicado para você fazer e você não ser estopado por escolher o tempo gráfico errado? Pela análise de sentimento, caras. A análise de sentimento, ela te dá uma nova visão do mercado para você entender onde aconteceu distribuições, né, e onde pode acontecer acumulações, para você se posicionar corretamente no seja em qual tempo gráfico for. Então ontem a gente estava discutindo com vocês aqui algo muito importante, né? A gente estava com o preço subindo, com o long short ratio subindo, ou seja, as pessoas acreditando em long, e mais do que isso, a gente estava vendo muita instituição tentando distribuir nessa região aqui dos 37.600, 37.700, né? O que acontece? O preço sobe mais um pouquinho, chega a testar quase os 38 ali e pum, vai para baixo. Por que isso acontece, caras? Isso acontece porque as instituições, elas entendem que elas estão num ponto de distribuição. Elas estão num ponto que quem está comprando aqui está comprando com preço esticadíssimo. Então a probabilidade de conseguirem romper isso aqui depois do preço tão esticado é muito pequena. Então elas sabem que elas têm uma grande oportunidade aqui de captar a liquidez de quem está comprando errado e mandar o mercado para o outro lado para corrigir simplesmente em Fibonacci. A tendência é continuar a mesma.
e as pessoas saírem do trade. Por quê? Pensa comigo, se você fosse um trader, analista técnico, e está comprando aqui, pensando, por exemplo, no curto prazo, né? Claro que a análise técnica também é subjetiva, então cada trade tem aí a sua subjetividade, não estou falando que quem comprou aqui está errado, claro que não, mas onde você colocaria o seu stop? Você colocaria seu stop basicamente em 2 pontos, eu acho, né? Primeiro, ou nesses fundinhos aqui, ou então nesse candle de força. O que o preço faz, caras? O preço vai lá pegar seu stop. Por quê? Porque se você deixar os seus stops muito óbvios, você vai estar sendo estopado onde era para você estar sendo comprando, ou onde era para você estar vendendo o preço ou comprando ele, né? Então, onde que você poderia pensar numa compra? Você tem que pensar numa compra quando as pessoas são liquidadas e quando o preço está voltando na sua região de Fibonacci. Você não tem que pensar numa compra quando as pessoas estão sendo liquidadas para o lado errado e quando as instituições estão tentando vender. Não, você pensa na compra quando as pessoas estão sendo liquidadas contra, né, o que você quer, ou seja, eu quero fazer um long, eu quero comprar o Bitcoin. Então, quem estava em long, quem comprou aqui, olha só, tem que perder dinheiro. Porque é esses caras perdendo dinheiro que dão a oportunidade da gente ganhar. É triste pensar e falar assim, mas é a vida, tá? A gente só consegue ganhar no criptomercado e a gente só consegue ter uma ótima relação risco-retorno porque a gente está levando vantagem de quem não está olhando a análise de sentimento e está comprando onde as instituições estão todas vendendo. Então você tem que comprar quando esses caras são liquidados, você pode ver que eles são liquidados em 2 pontos aqui. Primeiramente no teste abaixo dos 36, um stop bem óbvio também, né? Colocar stop, outra coisa, cara, se colocar stop em pontos psicológicos óbvios, você também vai tomar, né? Eu não preciso nem falar isso porque... onde está a maioria dos stops? Nesses pontos psicológicos. Então o preço vai lá para pegar o stop, mano. Ele vai lá para pegar seu stop. E você vai achar que o mercado é manipulado, que não dá para operar, mas é porque você está pensando o contrário do que você deveria estar pensando. Você não tem que colocar o seu stop em pontos óbvios, abaixo dos 30 mil, dos 36. Não, você tem que colocar seu stop em pontos de acumulação. Em pontos que vai ter uma demanda pelo preço ali. E se romper ali, aí já era. Aí você tem que stopar. Mas, repara aqui, quando o preço vai tanto nos 36 quanto nesses 35.500, ele não só liquida muito, como as instituições, elas estão ali querendo comprar, caras. Então, saiba se posicionar do lado certo. Não se posicione quando as pessoas que estavam em short não sendo liquidadas. Não compre quando quem está em short está sendo liquidado, porque você vai estar dando liquidez igual esses caras deram aqui. Você tem que comprar quando quem comprou errado começa a perder e começa a ser liquidado, ok? Então, cara, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você faz uma compra aqui e coloca o stop em 0,618, você tem que ver que tem alguma coisa errada. Né? Você está estopando no ponto onde você tem uma boa relação risco-retorno, certo? Então eu espero que tenha dado para entender essa situação. Afinal, a análise técnica, ela por si só já é muito boa para você não fazer compras erradas com preço esticado. Mas se você não tiver análise de sentimento, para te demonstrar que, pô, velho, tá na hora de eu vender aqui. Eu tenho que vender aqui, olha o tanto de instituição. Eu tenho que esperar bastante liquidação para eu pensar em acumular. Tá? Se você não tiver isso, você pode acabar errando sem perceber. Você pode, por exemplo, tentar operar um curto prazo aqui, colocar suas compras aqui e ser estopado. Então você precisa da análise de sentimento para se posicionar bem com o tempo gráfico, que é o mais eficiente para determinada situação. Tranquilo, investidores? Cara, não esquece aí de ir no primeiro link da descrição, porque lá no curso, o curso tem mais de 35 horas, né? Grande parte do período do curso é sobre análise de sentimento. Lembro para vocês que depois do curso vocês têm a mentoria para tirar todas as suas dúvidas, tanto escritas quanto num seminário ao vivo que a gente faz toda semana. E por fim, né, a terceira parte que é a mais legal é o estágio, que é onde você opera comigo e com outros traders sêniors todos os dias ao vivo, tá bom? Todos os dias a gente envia sinal e você aprende na prática aquilo que você aprendeu na teoria no curso e tirando suas dúvidas na mentoria. Tranquilo? Então vamos lá, para resumir, né, aqui. Bitcoin continua no triângulo, então a gente não tem uma definição tão grande assim do preço. Enxergo que a gente está formando um candle muito importante. Então a próxima 1h30 é bem significativa para mim, tá? Se a gente fecha um candle bonitão aqui, por exemplo, acima desses 38.500, ou pelo menos acima desses topos aqui que ele deixou nos 37.500, pode ser um grande sinal de que a gente vai ter uma boa probabilidade de acontecer esse rompimento, tá bom? A gente está brigando aqui agora bem no ponto de controle, próximo a esses 37 mil dólares. Então esse candle ainda está um candle de indefinição, correto? Então a gente precisa ver como que ele vai fechar daqui a 1h30, ele vai ser muito importante na minha opinião, tranquilo?
Se romper para baixo aqui, essa região de fundo, os 35.500, muito ruim, mas seria mais conservador a gente pensar num short e tal, só se ele romper os 34 mil dólares, tranquilo? Nesse momento, a análise de sentimento continua um pouco neutra, tá? Eu tô numa estratégia aqui de tentando distribuir quando as instituições tentam distribuir, quando a gente tem muita liquidação para cima, e tentando acumular quando as instituições estão tentando acumular e tem muita liquidação para baixo, tá bom? Isso é muito bom em momentos de consolidação, porque o preço ele não vai para nenhum lugar, né, bicho? Então, você basicamente fazendo isso, você consegue pegar esses ranges assim de uma maneira muito boa, né? A gente tem até uma estratégia para fazer isso no projeto. Tranquilo, investidores? Não é isso, velho. Acalmem-se e lembrem-se de algo importante. Nunca persigam o preço. Sempre aguardem a oportunidade chegar até vocês. Então é isso. Um forte abraço. E hoje tem musiquinha. Vamos ver se dá sorte pro Bitcoin. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Tone vai say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish, bottomed out, Tone Weiss is bearish, bearish target of 13 times though. Novogratz is bullish, Bitcoin could be at 40,000. let us go to moon.